Está no ar o programa Lições da Bíblia. Estamos felizes porque estamos prontos aqui nos estúdios da Novo Tempo para conversarmos com você que está sempre acompanhando a programação desta televisão tão diferenciada, com uma temática tão voltada para a família e para o estudo da Bíblia, que é a TV Novo Tempo. Nesta temporada, aqui no programa Lições da Bíblia, estamos estudando como podemos ajudar mais aos necessitados, aos pequeninos irmãos, aqueles que convivem com a gente em nosso dia a dia, aqueles que congregam em nossa comunidade. Como Deus vê essas ações de bondade, generosidade, e Ele que é Deus Todo-Poderoso e que merece toda a nossa adoração, como Ele vê todas essas coisas. Aliás, o tema de hoje, dentro do nosso manual de estudos, é justamente este: adorai o Criador. Então, Ele é poderoso, Ele quer a nossa adoração, é a Ele que devemos adorar. E para conversarmos aqui sobre este conteúdo tão importante para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, os dois amigos que estiveram na semana passada retornam para que possamos continuar essa conversa tão boa aqui nos estúdios. Pastor Wanderson Assunção, bem-vindo mais uma vez, uma alegria recebê-lo. Obrigado, pastor Lanza, é bom estar aqui com você, com os nossos amigos, compartilhar uma lição, um tema tão bonito como esta semana nós estudaremos. É verdade. Tenho certeza que vamos aprender muita coisa juntos. Muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Juntamente com o pastor Wanderson está o pastor Genival Novaes, que volta também ao programa. Bem-vindo, pastor, mais uma vez aqui ao programa Lições da Bíblia. É um prazer estar aqui mais uma vez essa semana com vocês e com todos os que nos acompanham. E aproveito para dar a minha saudação à minha mãe, que está lá em Brasília agora nos assistindo. Que maravilha! Um abraço para sua mãe, que Deus abençoe muito. Como ela chama? Alaide. Alaide, irmã Alaide, que Deus abençoe ricamente. E esses dois amigos que estiveram aqui a semana passada e voltam hoje, eles desempenham uma função muito interessante e por isso eles foram convidados, além das atividades de estímulo missionário que eles fazem nas duas regiões em que trabalham. O pastor Wanderson trabalha na região sudeste do estado de São Paulo, o pastor Genival Novaes na região sudoeste, e lá eles incentivam, fomentam ações missionárias para que realmente a igreja possa avançar e buscar aquele que não conhece a palavra de Deus. Uma das atividades é a coordenação de projetos relacionados à ASA, que é a Ação Solidária Adventista, que é o braço social, né? Esse braço tão importante. Vocês querem dar destaque de algum projeto que acontece nas regiões de vocês, só para a gente compartilhar com os nossos amigos? Então, nós estamos nesse momento com um movimento muito grande em nossa região, captando recursos para os projetos locais e projetos maiores que nós temos, né? Claro. Tudo isso depende de recursos também. Claro. Então, há um engajamento muito forte por parte da membresia, de amigos, né? E muitos projetos serão realizados ali. Perfeito. Pastor Genival, também a sua realidade. Da mesma forma, começamos em junho a nossa captação de recursos, onde os irmãos abordam seus amigos. Se você está aí assistindo e quer contribuir com a nossa ação solidária na nossa região, nós temos 5 núcleos de apoio à criança, pastor. E dependemos muito do auxílio de pessoas bondosas e caridosas para cuidar dessas crianças. Quase 500 crianças são atendidas diariamente no horário inverso das aulas, através desses recursos que a gente capta. E os irmãos podem abordar você, que está aí nos assistindo. Exatamente. Legal, legal. É isso mesmo. Já que você mandou um abraço, vou mandar um abraço aqui para um garoto. Ele é bem jovem, ele tem 11 anos de idade, mas é fã do Lições da Bíblia. É difícil encontrar uma criança tão interessada em assuntos mais densos, né, que os adultos normalmente acompanham. É o Rafael de Paula Ramos, lá de Ribeirão Preto. Eu estive dirigindo uma série evangelística lá e conheci esse garoto. Ele falou: pastor, sou fã do Lições da Bíblia. Eu falei: vou mandar um abraço para esse menino, que ele é um menino gente boa, frequentou lá todas as noites, né, de pregações, e o seu pai também, o João, e a sua mãe, a Rose, pessoas muito especiais, e manda um abraço para essa família.
Amigos, vamos começar o nosso estudo? Pastor Genival, ore para nós, ore com a gente aí onde você está. Nosso amante Deus, nosso querido Pai, te agradecemos por tudo que tens feito e que és para nós e nossos queridos. Agora nos reunimos para estudar a Tua Palavra através das lições da Bíblia. Queira nos orientar, nos iluminar, para que tudo que for estudado seja também aplicado na nossa vida e que sejamos úteis na vida das outras pessoas. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nesta hora, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir o pastor Jonathan Duff, que é o autor do nosso material de estudos. É muito fácil para nós culparmos o mundo por sua maldade e apontar as coisas que estão erradas na sociedade. Mas o que eu acho bastante desafiador é que Deus nos chama para sermos o sal e a luz. Portanto, quando eu olho para a maldade que abunda na sociedade, me pergunto, onde estamos nós? Onde está a luz? Onde está o sal que Deus nos pediu para sermos? Por que nós, como igreja, temos falhado em mudar a sociedade em que vivemos? Portanto, ao invés de focarmos na maldade do mundo, creio que temos que nos focar em nós mesmos e nos perguntarmos, como comunidade de fé, de que forma nós podemos nos tornar o sal e a luz, como podemos nos tornar agentes de cura, como podemos, através de nossas ações, trazer a cura, como podemos, por meio de nossas ações, espalhar luz em um mundo de trevas, para que possamos ser a luz no alto do monte que atrai todas as pessoas a Cristo, para aquele que é a fonte da luz e a fonte da cura, que as pessoas estão procurando em meio ao quebrantamento que existe. Não é o nosso papel culpar a sociedade, mas é nosso papel sermos agentes de mudança na sociedade em que vivemos. Está aí o comentário do autor do nosso manual de estudos, pastor Jonathan Duff, que é um homem muito preparado, né, na questão de atendimento social, presidente mundial da ADRA por muitos anos já, e um homem muito preparado. Realmente faz sentido, né, tudo que ele fala nessa visão social do Evangelho, como Deus deseja, né? Não veio, a gente não está aqui para condenar ninguém, não é? Quem somos nós, né, como cristãos, para ficar condenando alguém? Temos que ajudar, sermos mais proativos nessa questão. Pastor Wanderson, o tema Adorai o Criador, tema bastante profundo. Me chama a atenção aqui um detalhezinho na introdução do nosso material, em que o autor coloca que a maioria das vezes em que o profeta ele precisou corrigir o povo, acusar de algum pecado, sobre a questão da corrupção, a falta de generosidade com os necessitados, ele faz o contexto da adoração. Por quê? Então, nós percebemos uma sociedade que era o povo de Deus moldada pela sociedade que estava em volta, não é verdade? E a gente então percebe que não só esse estilo de vida social foi impactado, a introdução das injustiças e assim por diante, como também as questões da adoração. E a gente vê aqui muito, a lição dá muita ênfase a respeito da idolatria, não é verdade? A idolatria, ou seja, o povo se volta à adoração de outros deuses. Então, na semana passada, nós vimos ali o tema sobre Samuel. O povo queria um rei como os demais. E Deus tinha preocupações a respeito disso. Mas o povo não para por aí. Além de querer um rei como as demais nações, agora eles querem o quê? Eles também querem os deuses desses outros reinos, né? Isso, evidentemente, se torna uma grande tragédia para o povo de Deus. É verdade. Né? A sua visão também, pastor Genival, sobre o tema em questão? O autor, a meu ver, e imagino que quem já está acompanhando aí também tem o mesmo pensamento, ele foi muito feliz ao colocar a adoração associada às práticas de justiça, ao que nós chamamos de amor para com as pessoas.
Lembrando que Jesus mesmo disse, pastor, quando nós fazemos a um desses pequeninos, das pessoas necessitadas, a Ele nós fazemos. Então, adorar, sempre os profetas associaram ao cuidado com as pessoas, não só aos atos litúrgicos, mas está ali voltado para os interesses daqueles menos favorecidos. E é esse o contexto que nós vamos estudar durante essa semana. Isso é extraordinário, como nós podemos ser, de maneira prática, adoradores de Deus. Olha, fantástico isso, né? É uma visão realmente incrível. Uma visão holística, né? Isso, exatamente. A adoração, né? A adoração não é uma coisa assim muito fechada, ela é holística, ela envolve tudo, né? Ela envolve a vida da pessoa como um todo, não apenas o momento de um culto. Ela está envolvendo toda a vida, né? É o processo de adoração. Corremos o risco de achar que estando na igreja, pastor Wanderson, uma vez ou duas ou três por semana, já adoramos a Deus, né? Sendo que a nossa vida acontece, na maioria, nós vivemos fora. Como adoradores. A maior parte do tempo está fora do templo, né? Na rua, no trabalho. Se você não viver como adorador, você não alcança as pessoas, não representa a Deus, né? É uma questão para a gente pensar, né? O tempo todo, a nossa vida precisa ser uma vida de um verdadeiro adorador. Na lição da semana passada, não sei se foi o pastor Genival, quem foi, se foi o Wanderson que citou esse momento, falando que você vai ao templo e ergue as mãos, mas as mãos estão sujas de sangue. Quer dizer, não é essa a visão da adoração. Erguer as mãos é fácil. Viver como um adorador constantemente na presença do Senhor é o que faz a diferença. No tema idolatria e opressão, que no nosso manual de estudos está aqui na parte de domingo, que lições nós podemos tirar aqui desse tema, pastor Wanderson? Êxodo capítulo 32, versículo 6, diz que o povo, eles se assentaram para comer, para beber, levantou-se para se divertir, isto em consequência, né, de um ato de apostasia diante de Deus, ou seja, os versículos um pouco anteriores, desde o verso 1 do capítulo 32, Deus vem condenando a atitude de Israel de fazer uma imagem, né, de um Moisés estava fora há pouco tempo, né? Ele estava fora. Deus havia já orientado o povo com respeito a isso, né? Agora, é interessante o porquê Deus diz assim no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, já que estamos falando de idolatria aqui, adoração, porque não é simplesmente ciúmes de Deus. Deus não é ciumento, mas é uma questão muito mais profunda. Existe um princípio, pastor Lanza, de que nós nos tornamos parecidos com aquilo ou com quem adoramos, né? Então, quando Deus ele faz uma advertência ao povo, trazendo um mandamento, uma lei para não adorar, ele não estava apenas preocupado com aquela geração, mas com as gerações que viriam e até os nossos dias hoje, porque eu me pareço com aquilo que eu adoro, não é verdade? Então, veja, se eu estou adorando algo que não existe, algo que não tem vida, evidentemente que a minha vida espiritual ela não terá vida, eu vou perder os sentidos espirituais, né? Perdendo isso, eu perco, como já estudamos na semana passada, eu vou perder a minha sensibilidade espiritual, a sensibilidade pelo próximo. Eu vou ser um opressor, eu vou viver baseado nas minhas tendências carnais, né? E aqui a gente vê essa relação de idolatria e opressão. Exato. Agora, pastor Genival, Deus havia proporcionado ao povo de Israel, no momento em que eles estavam ali no Monte Sinai, recebendo as orientações de Deus, Moisés estava lá em cima recebendo a lei, e Moisés desce, e há uma festa entre o povo, e eles ficam felizes, e 6 semanas depois, eles, na demora de Moisés de descer da montanha, eles constroem um bezerro de ouro para adorar. O que é que leva o ser humano, de uma maneira tão rápida, tão impensada, substituir o Deus verdadeiro por uma imagem de escultura? Olha, pastor, isso aí
Isso é recorrente na humanidade caída. Deus é um ser supremo, maravilhoso, bondoso, misericordioso. E quando nós estamos ligados a Ele, de fato, como disse o pastor Wanderson, nós nos assemelhamos mais. Mas quando distanciamos desse Deus, quando nos afastamos dele, as práticas de vida, elas se tornam voltadas para nós mesmos. Isso é idolatria. E aquele povo, eles acharam que Deus os havia abandonado, não confiaram na promessa divina de os guiar até a terra prometida. E infelizmente, ou rapidamente, eles desviaram-se dos caminhos do Senhor. Agora, veja bem, Deus em essência é amor, é generosidade, é bondade. Quando o povo estava ligado a Deus, tinha essas práticas de vida. Quando o povo agora se volta para a idolatria e os deuses pagãos, eles estão voltados para a violência, para a opressão, para a prostituição, o povo caía também nisso. Então, ali mesmo começou orgias. Interessante. Sacrifício dos próprios filhos. Isso. Exato, Naquele momento, 6 semanas depois, como foi bem mencionado, eles já começaram a se assemelhar aos deuses que eles estavam adorando. Pois é, interessante. Num lapso de liderança, eles já começam a se perder e a perder a visão daquilo que é a verdade. Eu vou te dar a palavra já, Wanderson, porque nós vamos para um intervalo agora e nós voltamos já. São apenas 4 minutos e estaremos de volta com a continuidade do tema dessa semana, que é Adorai o Criador. De volta com o programa Lições da Bíblia, o segundo bloco. Estamos estudando o tema Adorai o Criador, dentro do pano de fundo geral que nós devemos ajudar aos necessitados, aos pequeninos do reino de Deus, aqueles que mais precisam. Bom, nesse momento em que nós damos uma pausa, estamos voltando para o segundo bloco, eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo, através do curso bíblico Princípios. Aqui você encontra dezenas de temas que foram sistematizados, organizados, para você conhecer melhor a Deus, conhecer melhor o plano de Deus para a sua vida. Ligue em horário comercial para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 e solicite o seu curso bíblico. É de graça, nós não cobramos nem pelo envio e nós teremos prazer em enviar um material tão importante para o seu crescimento espiritual, para que você entenda melhor a vontade e os planos de Deus em sua vida. Se você quiser, entre no blog do programa Lições da Bíblia, novotempo.com/lições da Bíblia, e à direita vai ter a imagem aqui da revista. Clique em cima, preencha os seus dados e nós enviaremos para você também. Tá certo? Amigos, estamos aqui estudando com os pastores convidados, o pastor Genival e o pastor Wanderson. Pastor Wanderson, você ia falar também algo sobre a questão da idolatria que o pastor Genival tinha falado, por favor. Há um texto no manual de Salmo, capítulo 115, eu gostaria de destacar os versos de 5 a 8. É interessante o que a Bíblia fala a respeito desses ídolos, né? Diz assim que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não podem cheirar, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não andam. E aí no versículo 8 diz assim, que os adoradores destes deuses tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. E no versículo 9 diz, Israel confia no Senhor. Então veja, nós já havíamos dito sobre esta questão tão importante, a semelhança que nós vamos nos tornando, né? Aquele que adora. E lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 4, fala algo a respeito de Israel que está relacionado com esse texto que lemos. Diz assim, porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então veja, o povo de Israel, eles mergulham ao longo da história na idolatria
porque eles vão se tornando semelhantes a esses deuses, chega ao ponto de que no contexto, no sentido espiritual, eles não são mais capazes de ouvir, eles não são mais capazes de enxergar como Deus enxerga, eles não são capazes de usar as mãos como Deus, como Jesus, por exemplo, usava, não é verdade? E falando lá de Israel no deserto, né, eles construíram um bezerro. As palavras usadas por Deus e Moisés para se referir ao povo é interessante, é como se Israel tivesse se tornado um bezerro selvagens, né? A linguagem que tanto Deus como Moisés vai usando, ou seja, eles se afastaram dos meus caminhos, eles saíram, eles se revoltaram contra mim, eles precisam ser juntados novamente, recolhidos, né? Então, espiritualmente, Israel, naquele momento, eles são bezerros selvagens. A imagem do bezerro que eles estavam adorando, né? Olha só, interessante, né? O ser humano, longe de Deus, ele vira um ser realmente selvagem, né? Deseducado, como alguns... Desprezível. Exatamente. O ser humano sem Deus busca seus próprios interesses. Esse é o problema do ser humano. Veja quanta necessidade no mundo, quanta gente precisando de auxílio, mas quantos estão também sem Deus? Os que poderiam estar estendendo a mão, nós que poderíamos estender a mão, muitas vezes, cuidando de nós mesmos, atendendo nossos próprios interesses, distantes de Deus, deixamos à mercê aqueles que necessitam. Verdade. Esse é um ponto bastante importante para a gente realmente guardar no coração como um conselho de Deus para as nossas vidas. Outro subtema, dentro do tema dessa semana, é uma razão para adorar. Quais seriam essas razões? Ou qual seria a razão principal que deveríamos nos lembrar na adoração, pastor Wanderson? Então, eu destaco aqui 3 razões. A primeira delas, porque Deus é Deus. Ele é Deus. Acho que isso é o primeiro ponto crucial na adoração. Deus vivo, né? Ele é Deus. Ele não precisa provar nada para mim, porque ele é Deus. O segundo ponto que eu destaco, eu o adoro, além de adorá-lo porque ele é Deus, porque ele faz coisas tremendas, né? A gente percebe na lição que quando eles saíram do Egito, atravessam o Mar Vermelho, eles adoram a Deus pelo que ele era, pelo que ele faz. A terceira razão que eu destaco aqui é por causa dos atributos de Deus. Os atributos de Deus revelam o que ele é e revelam aquilo que ele faz, né? Então, hoje vivemos num sincretismo religioso, onde as pessoas elas perdem a razão da adoração. Muita gente acha que adorar é assistir um programa religioso, é ouvir um pregador, acha que adorar é ouvir um cantor. Tudo isso faz parte, mas a essência... tietar alguém, tietar Exatamente, alguém com a certa expressão, a né? essência Ele é Deus. E Ele faz grandes obras. E às vezes a gente também tem dificuldades em entender as grandes obras de Deus, porque às vezes eu posso pensar assim, ou dizer, não, mas eu não vejo as obras de Deus, eu não vejo o que Ele faz por mim, na minha vida. Mas Deus faz grandes obras. Independente de mim, Ele faz, né? Muito interessante. Pastor Gerival, seu apontamento também sobre as razões. Dentro do que o pastor Wanderson falou, essas 3 razões, é óbvio que o salmista aqui, chamado pelo nosso manual, ele destaca as grandezas de Deus no Salmo 145 e no Salmo 146, como foi aqui bem mencionado, ele mostra o que é que Deus faz e destaca as ações de Deus. Pastor Wanderson,
Essas ações, elas são voltadas em auxiliar. E eu queria ler uns 2 ou 3 versos. Claro, por favor. Eu acho relevante ver como o salmista era sensível ao que Deus faz. Não é? Salmo 146, olha o que diz no verso 5. Bem-aventurado aquele que tem Deus, o Deus de Jacó, por seu auxílio. E ele continua dizendo no verso 6, que fez os céus, a terra, o que ele é, Criador, né? E aí ele diz, que faz justiça aos oprimidos. Aí, veja, esse Deus Criador, o todo magnífico, soberano Deus, ele faz justiça aos oprimidos e continua, dá o pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Veja... Por essas razões, temos que adorá-lo também. Ele chama a atenção, Deus é o Deus eterno, Deus é o magnífico, seus atributos são excelsos, eles merecem adoração, mas pelo que ele faz em favor dos seus filhos, claro que devemos adorá-lo, não é? Pastor, isso se personificou, essas palavras se personificou na vida de Cristo. E ele disse, assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele quer que nós repliquemos a conduta dele, né? Assim seremos adoradores do Senhor. Né? Viu, pastor Genival? E dentro desse item, adorar a Deus pelo que ele fez, a maior obra que Deus faz e fez por mim, por todos nós, foi o fato de Cristo morrer na cruz. Ele morreu por mim, não é verdade? Então, quando eu entendo a salvação em Jesus... eu preciso viver no dia a dia esta salvação. E eu vou viver como adorador. Não só quando eu entro no templo, não só quando eu abro a minha Bíblia em casa, mas no ônibus, no carro, no ambiente de trabalho. Eu sou adorador porque a graça do Senhor me alcança lá também. Quando eu estou na rua e passo próximo a uma pessoa que está ali, um morador de rua, ali eu sou um adorador. E eu não posso apenas sentir pena dele, mas se naquele momento Deus me coloca ali, com os meus recursos, com as minhas habilidades como adorador, eu preciso ser o braço, o toque de Jesus para aquela pessoa, suprindo uma necessidade que ela tenha. Exatamente, isso é lindo demais, não é? A gente tem que ter essa visão sempre, porque Ele é o objeto da nossa adoração, por causa daquilo que Ele é. E volta naquele ponto que você falou, né? Temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é tudo isso, por isso temos que adorá-lo. E não qualquer objeto humano criado pelo ser humano, né? Outro tema, opressores religiosos. Mas existe isso, pastor Genival? Opressores religiosos? Os religiosos podem ser opressores? Infelizmente, a distorção do plano de Deus acaba gerando situações semelhantes, pastor. E Deus orientou os seus profetas a advertirem os líderes religiosos de Israel e Judá para deixarem de lado essa prática nefasta, né? É possível sim, porque o ser humano acaba colocando os seus interesses em lugar da vontade de Deus. E como foi bem claro, dito aqui pelo profeta Miqueias, as pessoas faziam culto, ofereciam sacrifícios, eram religiosos, mas desprezavam aqueles por quem Deus amparou e queria amparar. Eles desprezavam, as suas ações eram desprezíveis. Eles exigiam que as pessoas pecassem para tirarem proveito do arrependimento delas. Alguns até, diz aqui os textos mencionados, eles esperavam que o sábado passasse rapidinho, pastor. Aqui eu falo para os irmãos adventistas, né, que guardam o sábado. Eles queriam que o sábado acabasse rapidinho para que eles pudessem
Voltar à sua vida normal. Voltar às suas atividades. A feira era no sábado à noite. Interessante. A feira nos tempos de Israel era no sábado à noite. Para que eles pudessem usar as suas balanças fraudulentas, para que eles pudessem executar as suas ações de opressão. Era duro isso. É um alerta para nós. Agora, hoje é possível vermos a opressão religiosa, né? Porque, por exemplo, no contexto de fidelidade, Deus ele nos pede a fidelidade em 10% e a oferta de gratidão, ela parte daquilo que eu decido, a minha forma de gratidão a Deus. E às vezes nós podemos perceber por aí, líderes que eles oprimem as pessoas em nome de Deus, como o pastor Genival tem colocado aqui, exigindo valores, recursos além abusivos daquilo que Deus pediu. Exatamente. Colocando muitas vezes as pessoas em situação de extrema risco às vezes, né? E é complicado que alguns acham que Deus é daquele jeito. Ele só vai me atender se eu for generoso, se eu fizer um sacrifício dessa forma. E isso distorce muito o caráter de Deus. Pastor. Que eu devo doar primeiro para ser abençoado. E é o contrário. Se eu estou doando é porque Deus já me abençoou, porque Ele é provedor de tudo. Né? Tem uma frase aqui interessante que o autor coloca, ele diz assim, que os rituais de adoração, as músicas que eles cantavam, não podiam cobrir, abafar os gritos dos pobres oprimidos. Ou seja, podemos estar no templo, pulando de alegria, numa adoração a Deus, mas os pobres passando fome, os oprimidos passando necessidade. E o autor cita aqui Amós, capítulo 5, uma linguagem especial, dizendo que as solenidades, as reuniões, as assembleias daquele povo, naquela situação, desprezando os pobres, oprimindo os pobres, elas exalavam um mau cheiro para Deus, que deveria ser o oposto, deveria ser cheiro suave. Então, às vezes, nossa vida pode não estar sendo aquilo que Deus gostaria que fôssemos. É bom que nós reflitamos. Viu, pastor? Exatamente, pois não. Pegando a sua fala, pastor, eu estava num hospital, estaria fazendo uma visita e entrou um indivíduo no ambiente público ali, no saguão do hospital. Ele era um morador de rua e ele tinha um cheiro tão forte que não foi possível praticamente ninguém ficar naquele ambiente, né? Então, às vezes, a minha vida espiritual, a minha adoração pode ter um cheiro pior do que aquele que vive na rua, que vive desprovido de uma casa, de uma roupa limpa, de um banho quente, não é verdade? Mesmo a gente aparentando que está tudo bem. Mas Deus conhece. Deus ele faz o diagnóstico de forma precisa. E Ele fez o diagnóstico dessa sociedade, desse povo, Ele faz da sociedade na qual vivemos hoje, Ele faz esse diagnóstico da nossa vida, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade. A lição diz, né, a Bíblia, Deus chega ao ponto de dizer assim, não tenho mais prazer nas ofertas, nos sacrifícios, naquilo que vocês fazem no templo, né? Eu fico pensando, será que Deus hoje também Ele não pensa dessa forma? Pois é uma luta que nós temos que ter de nos mantermos puros, porque acima daquilo que nós podemos contribuir, doar, até mesmo para ajudar os necessitados, está o nosso coração. Deus deseja primeiro a nossa vida e que as nossas doações, as nossas ações espelhem uma entrega linda que temos feito para com Deus da nossa vida. Se não é farisaísmo, eu demonstrar uma coisa que eu não sou, não é? Religião de aparência. E a palavra certa para isso, pastor, é coerência. O cristão tem que ser coerente. É verdade. Ele tem que ser aquilo que ele acredita, ele tem que viver. Então, quando nós nos espelhamos em Deus, no caráter de Jesus Cristo e no que Ele fez por nós, nós devemos vivenciar isso no nosso dia a dia. Exato. E essa coerência é o que falta para muitos. Nós olharmos para as pessoas
e vermos nela a expressão de Jesus Cristo. Ele disse, faz a ele, faz a mim. Exatamente. Aí entra um problema, a questão de nós nos tornarmos parecidos com aquilo que adoramos. Hoje vivemos numa sociedade que nós temos ídolos modernos, por exemplo, consumismo. Né? Se eu sou uma pessoa Vamos fazer o consumista, seguinte, eu tenho interesse nessa discussão e eu gostaria de continuar no próximo bloco exatamente nesse ponto, porque eu acho que nós temos muita coisa para comentar a respeito dos ídolos modernos. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Estávamos conversando agora há pouco aqui com os pastores Genival e Wanderson, justamente sobre um momento de idolatria contemporânea, ídolos modernos. O que a gente pode entender sobre isso, pastor Wanderson? olha, por exemplo, é o consumismo. Vivemos numa sociedade extremamente consumista, bens, serviços, o entretenimento. E se eu coloco meu coração, por exemplo, num Deus desse, eu me torno consumista, eu me torno uma pessoa extremamente egoísta. Quando que eu vou ajudar alguém? Jamais. É verdade. Isso aí é pernicioso, porque a tendência do ser humano já tem essa inclinação. Já somos assim. Já nascemos com essa inclinação. A criancinha pequena, pastor, ela começa a falar, ela já aprende, uma das primeiras frases que ela aprende é meu. Presta atenção. Então, nós já nascemos assim, com essa inclinação para satisfazer a nós mesmos. E quando deixamos Deus de lado, quando não estamos buscando servi-lo e da forma coerente como deve ser, com certeza nós vamos colocar coisas no lugar de Deus. Exatamente. O consumismo, o cuidado com aqueles que nos cercam, às vezes se torna extremamente exagerado. Pais exageram no cuidado com os filhos, querem dar tudo para os filhos e o filho do vizinho está padecendo. Não tem nada. Não tem nada. Então ele quer dar para o filho um carrinho que é de Fórmula 1 motorizado, o menino tem 3 anos, enquanto o outro lá está precisando de uma muleta ou de uma cadeira de rodas. Então, se nós exagerarmos, deixarmos Deus de lado e colocarmos os nossos interesses em primeiro lugar, com certeza esse é um ídolo terrível. Né? Exatamente. Ô, pastor Lanza, Diga. agora eu faria a pergunta agora aqui para vocês, para todos nós, mas será que Deus pediu para que o povo acabasse com o problema da pobreza, por exemplo? Porque é interessante pensarmos nisso aí. Eu não vejo, nós estamos estudando esse assunto, às vezes aquele que nos assiste pode pensar que o papel da igreja é acabar com pobreza, com as injustiças sociais, que a igreja vai mudar. Mas eu percebo que, ao longo da história bíblica, e nós chegamos nos nossos dias, o problema continua. O próprio Senhor Jesus disse, os pobres sempre os tereis convosco, não é? Entendendo que a sociedade humana, nessa realidade do pecado, vai sempre enfrentar essa pressão, esta opressão também sobre aqueles menos favorecidos. E algumas semanas atrás, estudamos aqui justamente sobre o sistema de Deus, o plano de Deus, para que não tivesse miséria no mundo. Quando ele dividiu as terras de forma igual pelas tribos, pelo menos pelo número de pessoas, cada família tinha a sua posse, o seu bem. Eles poderiam resgatar a terra se precisassem vender por motivos de doença e tal, mas sempre teriam pessoas mais prósperas e outras menos prósperas. Mas pelo menos o ideal de Deus, né? Exatamente. A gente deveria cumprir, de não oprimirmos o necessitado, estendermos a mão. E o Acabar vai ser difícil. E o ideal começa por uma atitude pessoal, porque Jesus, ele não veio, veja bem, Cristo veio revelando o Pai também. Exato. E Cristo não resolveu todos os problemas sociais. Exatamente. Mas ele fez a parte dele e ele exortou cada novo cristão que era nascido para o reino de Deus a viver dessa forma. Ele revelou a Deus em cada ato, né? Exatamente. Eu anotei um texto aqui que eu gosto muito dele, Claro, por que diz favor. o seguinte: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Esse é o papel da igreja. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Então, o papel da igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho.
Agora, é obrigação da igreja fazer o quê? Servir. Exatamente. Cada um de nós temos que servir. Isso é nossa obrigação. Exato. Pois não, pastor Genival? Olha, eu fico vendo Deus, eu imagino Deus olhando e esperando que aqueles que se dizem, os que dizemos que somos dele, que o seguimos, esperando ações práticas, e acabam que essas ações não estão vindo. Por isso foi levantada essa questão. Nós nunca vamos conseguir acabar com a pobreza enquanto aqui estivermos, porque faz parte do pecado, né? Mas nós podemos minimizar o problema. Claro. Estender a mão. Estender a mão, ajudar. Exatamente. E ser um alento para aqueles que mais precisam. Exatamente. O profeta Isaías, ele volta aqui a falar para a gente sobre essa forma de adoração, que é o tema aqui principal dessa semana, uma forma de adorar. E lá em Isaías 58, ele aborda esse tema de forma clara. Como a gente pode retirar aqui algumas lições especiais, pastor Wanderson? Então, ele fala a respeito do jejum, que era uma prática extremamente comum, até certo ponto, as pessoas que faziam jejuns, muitas delas queriam mostrar espiritualidade por meio desses atos. Até nos dias de Jesus, um judeu que fazia jejum, ele queria mostrar para as pessoas perceberem a sua espiritualidade. Só que como Deus, ele conhece, ele faz um diagnóstico preciso, Deus viu o seguinte: vocês fazem jejum, mas oprimem. É um jejum que ele é só de fora, é uma casca, mas no interior a podridão. Seria aqui uma espécie de religião de aparências? Pastor, Exatamente. O profeta Isaías, ele cita, que é interessante, ele diz assim: vocês estão fazendo jejum, mas exigem que as pessoas trabalhem para vocês. Ou seja, eu vou ficar me consagrando e você vai ter que ser... Te oprimo. Eu vou te oprimir. Ou seja, uma grande incoerência. Aspectos religiosos podem trazer, muitas vezes, uma aparência de consagração, de comunhão com Deus. Aquele povo vivia assim. Agora, e nós? Pode ser que alguém que esteja nos acompanhando aí tenha visto, ou tenha algum parente, às vezes fazem até penitência. Passou aquele período, daquele momento de comoção religiosa, volta tudo de novo. As velhas práticas de vida. A aparência para Deus não serve. Não vale nada. Não, nada. Porque aqui, como disse o pastor Wanderson, o profeta está falando para pessoas ativamente religiosas. Não eram pessoas assim que iam de vez em quando lá brincar de religiosos. Não, eles eram ativos. Ele está condenando uma hipocrisia aqui da parte deles, não é, pastor Wanderson? É isso aí. Aquela vida hipócrita para mostrar para os outros que tem santidade. E Deus faz um apelo. Deus não chega ao ponto de dizer assim, para mim acabou. Mas Deus busca o perdido. E Deus então exorta ao verdadeiro jejum. Vocês querem fazer o jejum que me agrade? Então faça o verdadeiro jejum. E aí ele vai descrevendo, Isaías no capítulo 58, de 6 a 7, né? Nós vamos encontrando Deus pedindo o quê? Para que eles soltassem as correntes das injustiças, desatassem as cordas do jugo, porque era um jugo pesado. Eles jejuavam para a prática da violência, da contenda, da opressão, libertar os oprimidos. Né? Então Deus ele usa estas palavras claro. Aqui. Seria errado, pastor Genival, em cima disso que o pastor Wanderson falou, eu imaginar que o que Deus está falando é o seguinte: pratiquem o jejum, como nós temos, mas não se esqueçam e pratiquem antes a generosidade e o atendimento aos irmãos,
Seria dessa forma, mais ou menos assim? Falou, olha, não adianta você jejuar antes e deixar o camarada lá passando necessidade. Faça primeiro isso, aí você jejua. As duas coisas são desdobramentos uma da outra, pastor. O próprio Miqueias, ele falou sobre isso. Quando nós temos atos de justiça e amamos a misericórdia, nós só podemos fazer isso se nós andarmos humildemente com Deus. Não tem jeito você querer fazer as duas coisas separadas. As duas serão problemas. Por exemplo, se você quiser ser extremamente religioso, mas não tiver atos de justiça, de misericórdia para com o próximo, você vai ser um cruel, como estavam sendo aquele povo. Ou se você fizer somente atos de bondade, disso, de aquilo, você vai querer tirar proveito disso. Desculpa, mas tem gente que tira proveito das ações boas que faz, querendo se projetar na sociedade. Então, de uma forma ou outra, se Deus não estiver ali no meio, se Deus não for a razão de todas as coisas, sempre vai ter um desequilíbrio. Exatamente. Sempre vai haver um desequilíbrio. E se ficar só no campo da aparência, Deus vai condenar. Vai condenar. Né? Porque a religião não pode ser da aparência. Veja, a Bíblia quando escreve, né, o salmista, Senhor, tu me sondas e me conheces, Deus não apenas sabe o que eu digo, o que eu vou falar, mas Ele conhece as intenções das minhas palavras, dos meus atos. Então, veja, é tolice eu tentar enganar a Deus com a minha vida religiosa, de aparência. Eu posso enganar as pessoas. Exatamente. Aí, Por um tempo por também. Por um tempo. Mas as pessoas Deus sabe de todas as coisas. Exatamente. Né? Agora, eu só tenho 3 minutos. Eu precisaria dar 1 minuto para cada um, para a gente poder fechar aqui o nosso programa dessa semana. E aqui na última parte, nós temos aqui o tema misericórdia e fidelidade. Pastor Genival, Evangelho de Marcos, ali Jesus comenta aqueles que devoravam as casas das viúvas e outros detalhes mais. Como você pode tirar as lições aqui de Marcos capítulo 12? Pastor, a falta de cuidado para com as pessoas, os que mais necessitam, ela tem uma palavra que ajuda muito. Não é só a opressão, como nós estudamos nos dias anteriores, mas também a omissão, pastor. A omissão, ela é tão prejudicial diante de Deus quanto a opressão aos necessitados. Então Porque a omissão, ela relembra a indiferença. A indiferença, a frieza. Eu não estou nem aí. Ou seja, por quem Cristo morreu, eu não estou nem aí. Eu chamo a atenção para o pensamento simples, que a igreja, a religião, ela tem dupla função: ajudar, tirar as pessoas do pecado e minimizar a dor e a opressão causada. Então, nós temos que agir nessas duas formas, senão nós seremos omissos, plenamente omissos. Exatamente. Foi assustador, né? Esse momento de Jesus, é um sermão, né? Sermão duro. Suas impressões também, pastor Wanderson, sobre esse capítulo e a mensagem de Jesus. Pastor, no contexto do Novo Testamento, o Império Romano, as coisas elas partiam do centro para a periferia. O poder se concentrava no centro, a pobreza na periferia. O diabo ofereceu a Jesus o centro. Poder, glória, majestade. Tudo aquilo que atrai o ser humano, né? Exatamente. E Cristo decide percorrer o caminho da cruz, o caminho de servir, de ser servo. Ele vai aonde os líderes não iam. Na Galileia, terra de pessoas humildes, iletradas, pobres, pescadores. Ele vai para a Samaria. Ele chama pescadores, que era uma profissão para os fariseus, eles menosprezavam os pescadores, e Cristo chama pescadores para segui-lo, não é verdade? Então Cristo, ele é o exemplo vivo de um ser, um Deus que vem, ele não resolve neste momento todos os problemas, mas ele implanta aqui novamente na terra, ele coloca as digitais da sua igreja, do seu reino, mas ele promete de que um dia tudo isso vai acabar. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Pastor Wanderson, muito obrigado
pela sua participação no programa dessa semana, da semana passada também, deixando um pouco do seu tempo para nos ajudar aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, tá certo? Pastor Genival, a mesma coisa. Muito obrigado pela sua participação, suas colocações também. E que Deus abençoe muito o seu trabalho, o seu ministério e a região onde vocês dois trabalham. Que as pessoas sejam abençoadas com este ideal de Deus, de as atendermos nas necessidades e essa visão da adoração a Deus como nosso Criador e Supremo Redentor. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela audiência que vocês dão aqui ao programa. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Na semana que vem, nos encontramos aqui com um novo tema.